Eu conheci Viviane dentro de um grande treinamento da PNL e me fez ver o que o INEX representa hoje, não só para o Brasil, né? O próprio nome, Instituto Nacional de Excelência Humana, já mostra que a gente vem entregando resultados. Então, o INEX, ele tem como nosso presidente o Dr. Neil Negrelli, que vem trazendo realmente ferramentas de desenvolvimento humano em todos os cursos que o INEX oferece. E o treinamento DL é um deles, é o nosso curso de maior visibilidade, de maior procura, é o que tem com mais frequência. Então, realmente, ele aí encabeça, né, Vi? Ele é o nosso carro-chefe. E só falando um pouco do que é o INEX, a gente hoje lidera o mercado dentro da área da programação neurolinguística, pela excelência que nós entregamos dentro dos treinamentos. Nós somos reconhecidos pela ONU, acabamos de receber o selo do MEC, né, Bia? O treinamento da L acabou de ser selado pelo MEC, pela qualidade também que está entregando em resultados. Então, a gente olha e vê, foi o que eu estava comentando na outra live, para a gente deixar registrado aqui. Quando a gente está trabalhando com a nossa mente, a gente precisa realmente ter esse cuidado, né? Onde estou direcionando as minhas mudanças comportamentais? A gente está falando de um instituto de 25 anos, de um treinamento como o DL que existe há mais de 20 anos. Então, o INEX, ele não foi um instituto que nasceu por uma necessidade da pandemia, para entregar ali aquela necessidade imediata de ter que lidar com a adversidade brutal que nós passamos. Não, a gente já vem há anos trazendo desenvolvimento para as pessoas. Então, hoje, nós estamos aqui para contar um pouco do que é o treinamento DL, porque 95% das pessoas que nos procuram começam pelo treinamento DL, por ele ser um treinamento que traz ferramentas para que a gente possa ter controle diante das nossas emoções. O DL, quando a gente fala DL, significa desenvolvimento e liderança, né? Desenvolvimento, né? Quando a gente fala liderança, a gente está falando de liderança de si próprio, né? É um treinamento de autoconhecimento. Tem gente que pergunta, DL é terapia? Treinamento DL é curso de autoajuda? Não, não é. Primeiro que você não vai ter que ficar contando sua vida, você não tem que ficar se expondo, é um momento seu, é um mergulho muito grande para dentro, onde você vai começar realmente a entender o caminho para que você possa não só se autoconhecer, mas sair com ferramentas para você assumir o controle diante das situações que estão à sua volta. Seria lindo eu chegar aqui e falar, gente, bora para um treinamento, você vai vir, você nunca mais vai ter que lidar com nenhum problema na sua vida. Não existe isso. Agora, o ponto de tudo é o quão rápido você quer virar a chave de uma adversidade e continuar caminhando. Porque o segredo não é ir lá e cair. Nossa, tomei um solavanco e caí. O segredo de tudo é o quão rápido você levanta e continua. Então, esse continuar está totalmente proporcional ao quanto de ferramentas você tem. Então, a minha pergunta para você é, quais são as ferramentas que você tem hoje disponíveis para que você possa encarar as situações do dia a dia e ter controle sobre elas? Bom, é isso aí, Aline. Eu sempre falo assim que a gente precisa olhar para os resultados. Os resultados que a gente está tendo na vida pessoal, profissional, de relacionamento, tá bom? A partir daí, você faz uma análise, tá bom ou não tá bom? Não tá bom? Vamos perceber os comportamentos que eu tenho, né? Que comportamento que eu estou tendo que está gerando esse resultado? Eu estou falando isso para a gente trazer consciência de como a gente funciona, né? De como a gente age, como a gente reage. Então, aí o que eu digo é o seguinte, muita gente fala assim, eu começo a explicar o DL, Aline, para as pessoas, e as pessoas falam assim, mas me explica melhor o que é o DL. Eu falo, olha, o DL é um treinamento vivencial, comportamental, que tem como objetivo fazer com que a gente consiga enxergar os nossos comportamentos, principalmente trabalhando em inteligência emocional. Porque quando a gente não tem inteligência emocional, o que acontece? A gente passa por um obstáculo, um desafio, uma adversidade, e a gente tem um comportamento. O primeiro que vem, né? A inteligência emocional não está desenvolvida, eu vou ter uma ação, uma reação, um comportamento. E quando a gente desenvolve inteligência emocional, a gente consegue gerenciar emoções. Gerenciando emoções, eu consigo controlar um comportamento e modificar. Porque eu sempre falo para o pessoal,
muitas vezes acontece das pessoas falarem assim, putz, quando eu vi já estourei, ou quando eu vi já fiz desse jeito, não era assim, quando eu vi já estava brigando, ou eu já estava paralisado frente a uma situação, ou eu estava completamente refém de uma emoção. Então, quando a gente desenvolve inteligência emocional, que é a base do DL, é promover inteligência emocional e fazer com que você tenha autoconhecimento, você consegue gerenciar melhor situações mais adversas. Ou seja, a gente vai ter situações sempre, a gente vai passar por adversidades, obstáculos, desafios. Agora, como você vai se posicionar a isso? Então, se você quer ter uma melhor performance, se você quer ter um resultado melhor, é você trabalhar as suas emoções, você se conhecer para que você tenha comportamentos mais eficazes, comportamentos que realmente te levam à conquista dos seus objetivos. Por isso eu acho o DL fantástico, Aline, porque ele é um expansor de consciência muito rápido, ele faz com que você perceba quem é você de uma forma muito rápida, né? De uma forma muito veloz, que é o que a PNL propõe. Você conhecer melhor o seu inconsciente e a partir daí fazer mudanças efetivas e mudanças duradouras. Muitas pessoas falam, poxa, mas ninguém fala nada sobre o DL. Me convidaram a fazer DL, falaram que é maravilhoso, mas quando eu pergunto, a pessoa não fala nada. Eu entendo que a pessoa que convide a outra fala assim, eu não vou te contar nada, porque ela é um treinamento vivencial, a pessoa tem medo de contar alguma coisa e comprometer o resultado da outra pessoa. E mesmo que eu contasse dela inteiro, eu vou contar filtrado pelas minhas experiências de vida. Não é pela experiência que o outro vai passar lá. Nunca o DL vai ser igual para duas pessoas, nunca. Né? E você sabe que, assim, quando a gente já sabe algo que vai acontecer, a gente vai totalmente com uma outra expectativa. É igual chegar para a pessoa e contar o final de um filme, tudo que vai acontecer. Eu lembro que aconteceu recentemente na Copa, eu estava assistindo um jogo pela internet, e aí saiu o gol, 5 minutos depois vinha na internet. Falei, meu, sem graça, não quero mais assistir aqui. Eu já sei, o gol celular eu tô assistindo aqui, nem aconteceu. Então, é muito disso, né? A pessoa chegar e contar o treinamento na íntegra, contar tudo o que vai acontecer. Você até pode, legal, já sei o que vai acontecer. E aí tira a oportunidade daquela pessoa olhar o DL pelas necessidades que ela tem e como ela enxerga o mundo, né, dela interior. Então, eu falo... E conta filtrado pela experiência que ela tem de vida dela. Né? O DL ele não vai ser igual para duas pessoas, né? Embora as dinâmicas estejam ali, cada um vai viver e tirar o melhor proveito fazendo uma ligação com o que viveu no passado, ressignificando muitas experiências do passado. E que, lógico, que a minha experiência de vida, Aline, não é igual à sua. Os significados que você deu para as coisas que você viveu não são iguais aos significados que eu dei. Então, sim, o DL merece ser vivido. Mas se a gente fosse... muita gente fala, mas eu não vou se você não me contar nada. Se eu fosse dizer sobre o DL, aí depois eu quero que você continue, Aline, eu diria assim, que o DL ele é muito inteligentemente formado com várias técnicas. Todas as técnicas são bases da melhor linha de pensamento da psicologia. Então, tem análise transacional, tem Gestalt, tem renascimento, tem coaching, tem análise transacional, muita PNL, que é o que a gente trabalha no Instituto. E para quê? Para que você perceba como você gerencia as suas emoções e quais são os seus comportamentos. Aquele comportamento que é positivo, que já está alinhado a conquista dos seus objetivos e comportamentos que estão desalinhados. A Gisele aqui está dizendo assim, eu e minha esposa fizemos separados, foi a melhor experiência de curso. Não tenho dúvida, Gisele, e a gente sempre indica para não fazer junto mesmo, marido e mulher, chefe subordinado, irmãos. É um momento que você tem que estar com você mesmo, é você e você lá dentro, vivenciando e olhando para dentro, né? Não é hora de olhar para fora. Se tem uma pessoa muito conhecida, muito próxima a você, você vai olhar para fora.
Então, Aline, eu penso assim, que quando a gente vai vivendo as dinâmicas, a gente vai percebendo, puxa, não é que eu tenho esse comportamento, não é que eu faço assim, não é que eu ajo dessa forma, trazendo essa clareza para que a gente possa modificar o que precisa ser modificado, o que você quer que seja modificado e o que está necessitando mudança mesmo, né? Muitas pessoas vão dizendo assim, você viveria sem o DL? Viveria. Mas que resultados você quer da sua vida? Depende do que você quer da sua vida. Dá para a gente viver sem o DL, aprendendo com as experiências da vida, porque as experiências trazem realmente muitas reflexões e faz a gente evoluir. Toda vez que a gente passa por uma adversidade, a gente evolui. Mas você pode ter essas ferramentas para que você não tenha que sofrer tanto para mudar, né? Você possa mudar de uma forma que você entenda exatamente o caminho que você quer fazer para isso e como fazer isso. Né? Diga, Aline. Exato. E assim, quando a gente fala, né, de poder olhar para dentro, né, a Zélia comentou de ter uma pessoa ali, é um final de semana tão seu. Primeiro que assim, a gente sempre faz essa pergunta, quando foi a última vez que você tirou um final de semana inteiro só para você? Desligando de tudo, se conectando a você. Então, esse também é um dos motivos de você fazer o seu DL sozinho, sem ninguém conhecido, para que você, como a Viane falou, olhe só para você, para dentro, né? E o DL, ele vem que nem um quebra-cabeça. A primeira dinâmica que vai interligando com a segunda, com a terceira, ele vai formando esse quebra-cabeça através da vivência, porque ele é 100% vivencial. Por que, Aline, que o DL vem através da vivência? Porque nós já passamos mais de 20 anos na escola estudando o lado técnico. A gente passou muitos anos numa base racional. A gente precisa entender como lidar com outro lado, que é responsável por 80% dos nossos resultados, que é a parte do controle dos nossos comportamentos e emoções, e como fazer isso na prática. Por isso que ele é vivencial. Eu não consigo ensinar alguém a dirigir um carro dando uma palestra. Olha, vai lá, você senta lá, põe a primeira, e aí você olha, dá uma seta aqui. Não vai. Então, você precisa entender como fazer isso através das vivências. É igual você pegar uma mata fechada. Você pega uma mata fechada, você vai fazer um caminho, vai fazer uma passagem para o outro lado. No começo, você vai lá, você vai ter que abrir um caminho. Quando você vai fazendo o caminho, passando várias vezes, você cria uma trilha, um caminho de acesso. Mas tudo isso só acontece através da prática, da vivência. É por isso que o DL proporciona uma mudança, uma expansão de consciência tão grande num curto espaço de tempo, que é um final de semana. Eu falo que o seu treinamento começa no domingo, a hora que você vai embora do hotel, que é a hora que você volta para a sua vida com as novas ferramentas. Agora, por que ele vem nessa linha vivencial? Para que a mudança seja efetiva, para que você entenda e crie um novo caminho neural da sua necessidade do seu dia a dia, porque as dinâmicas interligadas, elas simplesmente reproduzem como você é na sua vida. Então, quando você vai para o treinamento, cada dinâmica vai vindo reproduzindo a sua realidade no seu hoje, no seu agora, como você é, o que está impedindo você de ser feliz, de alcançar um objetivo maior, de poder ir lá e criar uma interligação com pessoas, de você poder ir para um próximo nível. Agora, eu só consigo levar minha vida para um próximo nível se eu enxergar o que tem que ser ajustado. Então, durante as dinâmicas, você vai conseguir olhar, porque é um espelho da sua vida. Treinamento é um espelho da sua vida. Então, quando você enxerga o caminho, você consegue trilhar os próximos passos. A maioria das pessoas, não é que elas não têm potencial para mudança, que elas não têm hoje a oportunidade de buscar essa mudança de vida. Elas não sabem o caminho da mudança. E é isso que o DL vai proporcionar. Tanto que você vai ouvir muitas pessoas falando assim, gente, o DL foi um divisor de águas na minha vida. Eu renasci no treinamento. Por que você renasce? Porque você vai lá e faz realmente uma nova reprogramação, como a Viane falou. Você vai ressignificar muitos contextos, você vai entender muitos porquês. E hoje você olhar tão profundo assim para dentro, e é um momento muito seu, pessoal, você não tem que estar se expondo, isso que eu acho que é uma das coisas mais incríveis do DL, porque o momento é seu. Ninguém, você nem vai ter gente conhecida lá com você. Se joga, né? É assim, né, Bia? Se joga. Não é? Você estava falando aí sobre
você viver lá dentro. A Gisele fez um comentário aqui que ela não sabe como ela conseguiria superar um luto se ela não tivesse a ajuda do DL. Por isso que eu falo assim, a gente vai, a Nicole acho que falou divisor de águas, quando você estava falando, ela escreveu. Ela falou. E eu penso assim que realmente não é que a gente vai fazer o DL e nunca mais vai ter desafios, obstáculos ou adversidades. A gente vai ter isso sempre. Só que, como a Gisele escreveu aqui, a gente tem ferramentas, a gente tem mais recursos, a gente responde emocionalmente de uma forma melhor frente a essas situações. Né? A gente consegue ter um equilíbrio emocional, a gente consegue tomar conta da gente mesmo para que a gente possa superar esses obstáculos, essas situações, né? Eu falo assim, que quando a gente não tem essa autoconsciência, esse autoconhecimento, essa inteligência emocional, a gente vira refém comportamental, ou seja, quantas pessoas são refém das próprias reações que tem, dos próprios comportamentos que tem, né? A pessoa tem um comportamento indesejado, putz, esse comportamento me atrapalha muito, mas quando vê, está repetindo o mesmo comportamento, porque ela não percebe que aquilo é um padrão, que ela está repetindo aquilo várias vezes, e ela está tendo aquele comportamento, ela só percebe o resultado. Depois que aconteceu o comportamento, ela vê o resultado que ela teve, né? Nossa, o que eu fiz? Olha, né, que eu acabei reagindo dessa forma. Então, muitas pessoas vivem uma vida refém comportamental e refém emocional. A emoção toma conta e a pessoa acaba vivendo assim, quando vê já está numa tristeza profunda, quando vê não consegue gerenciar a raiva que sente, quando vê não consegue lidar com o medo, o medo impede a pessoa de tomar decisões, de fazer o que ela quer, então, dela dar um passo à frente, né? E a pessoa acaba vivendo assim com o que dá, né? Com o que sobra, com o que realmente... sobrevivendo, né? Tem muita gente sobrevivendo. sobrevivendo. Eu acho que bem por aí, Eline, é sobrevivendo. A pessoa não tem a vida que ela gostaria de ter. E aí ela começa a enxergar no outro, nossa, olha como aquela pessoa consegue fazer isso, olha aquela outra que consegue fazer isso. Não entendendo que ela consegue fazer tanto quanto. Sim. Só falta ela ter o caminho, a estratégia, a disponibilidade, a vontade de fazer aquilo. Mas se uma pessoa consegue fazer uma coisa, qualquer outra consegue. Sim. Só precisa saber o caminho e desenvolver a capacidade de desenvolver novas ações, novos comportamentos e um equilíbrio emocional para que consiga chegar no resultado que ela quer. Por aí, né? E esse equilíbrio emocional é poder realmente entender como gerenciar de dentro para fora essas emoções, como você falou, né, sem se tornar refém e entrando em ação para olhar, né, peraí, o que eu tenho que resolver aqui para que eu possa buscar aquele resultado. Até muitas pessoas acabam não entendendo o caminho de aprendizado do cérebro, né, por isso que muitas vezes acaba dificultando atingir resultados. Mas o cérebro é incrível, a nossa mente é fantástica, e a gente tem dois caminhos que a gente aprende, né, Vi? Ou por repetição, velocidade de repetição, ou por emoção. Então, no treinamento, nós vamos fazer um aprendizado voltado pela emoção. Então, agora, como que nós fazemos isso? Até você me permite explicar essa parte, Vi? Claro. Tem muitas pessoas que às vezes falam, como é que faz esses acessos, as memórias? Na verdade, a gente vai puxar uma memória conforme ela foi marcada emocionalmente. Porque hoje, se eu chegar aqui para qualquer pessoa na live e perguntar o que vocês jantaram ontem, a maioria das pessoas vai 100% falar, comi isso. Agora, se eu perguntar aqui que a pessoa comeu há 30 dias atrás, talvez ela não vai lembrar. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem distante, tá? De repente, que alguém que tem filhos aqui na live, o dia de uma festa, de uma formatura, algo muito impactante emocionalmente, que marcou, você lembra rapidamente. Então, se você puxar lá, vou pegar uma memória bem antiga aí. Se alguém perguntar para mim, Aline, você sabe onde você estava quando você soube da notícia que o Ayrton Senna morreu? Faz 29 anos que ele morreu e vem na hora na minha cabeça onde eu estava quando eu recebi a notícia. Como eu posso lembrar de uma memória de 29 anos tão rápido
e eu não consigo lembrar o que eu comi há 30 dias atrás. Porque a mente, ela não arquiva as nossas memórias por tempo. Ah, nós estamos em 2023, então vai vir arquivado 2022. Não. A mente arquiva as memórias por qualidade emocional. Então, quanto mais forte é a emoção daquele momento, seja por uma coisa boa ou algo que traumatizou, vai marcar. Criou uma marca, gera resultado. Então, o que a gente faz no DL? Através das dinâmicas, a gente vai puxar esses arquivos que estão hoje ali, que de alguma maneira geram resultados, através da emoção. E isso vai fazer com que você o quê? Traga a consciência, você vai trazer algo que não estava consciente para resolver, para ressignificar. Por isso que quando a gente destrava uma memória, a gente cria uma alavancagem. Porque se tem algo lá que está gerando resultado e eu nem sabia que aquilo estava me impedindo de ser feliz, e agora eu vou lá e destravo isso, é como se você tirasse um peso, um fardo que você carregava nas costas e você passa a realmente se desenvolver, porque aquilo já foi trabalhado, já foi ressignificado, certo, Vi? Exatamente isso, né? Sob emoção, o cérebro faz a aprendizagem na hora, né? Na hora ele faz uma aprendizagem, seja para um lado bom ou seja para um lado ruim, de alguma coisa, um fato positivo, né, que você deu um significado bom, ou um fato que você deu um significado negativo e te gerou que te gera uma emoção, que te gera um comportamento, que te gera um resultado. Exatamente o que você falou. O cérebro, ele grava por emoção. Ele grava por emoção, sejam fatos bons que você viveu ou não, né, os significados que você deu. Agora, o DL, ele serve para você ir lá e você poder reviver um momento deste, né, conseguir buscar memória, entender que os recursos que você tem hoje, que são diferentes da época, né, e você conseguir ressignificar. Hoje se fala muito de ressignificar, né, o pessoal fala muito sobre ressignificar, ressignificar, ressignificar. O que é ressignificar? É você dar um significado novo para algo que te aconteceu. Só que a gente precisa tomar muito cuidado com o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele tende a pensar mais para o lado negativo. Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não trouxer essa consciência, a gente começa a viver vários fatos dando vários significados negativos. A maioria vão ser negativos. E se você não policiar o seu cérebro, se você não tomar conta, se você não realmente gerenciar isso aqui, essa máquina que a gente tem aqui, ela vai te levar para um lugar que talvez não seja o que você quer. E de vários pensamentos negativos, o teu cérebro ficar pensando em algum resultado que você teve negativo, muitas vezes mais do que o que você teve positivo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Porque, engraçado, Aline, se todo mundo pensar que está aqui na live, quando você passou por uma situação boa, maravilhosa, um momento de conquista sua, quanto tempo você curtiu, né, isso aqui? E quando você passou uma situação difícil, quanto tempo você ficou em cima daquilo? Todo mundo vai ver que ficou sofrendo muito mais em cima do que foi negativo ou da tristeza do que curtiu a alegria, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso e entender como essa máquina funciona. O DL, ele te serve para você entender como o teu cérebro processa as coisas, como trazer consciência dos teus comportamentos. Muita gente está aqui pensando assim, mas eu conheço todos os meus comportamentos. Não é verdade. Você não conhece nem 5% dos comportamentos que você tem, né? E se você conhece o comportamento, por que você já não mudou? Né? Se esse comportamento não está legal, por que você já não mudou? Porque esse comportamento, ele vem para você só num nível consciente. Então, aí a gente trazer essa informação que está lá embaixo, onde ele foi gerado, quando que eu gerei esse comportamento, né? De que forma ele foi gerado, e aí a gente consegue fazer uma mudança realmente efetiva. Eu vejo muita gente, Aline, querendo fazer uma mudança no nível só consciente. Eu vou começar a fazer um regime, começa na segunda, terça, quarta, na quinta já voltou aos velhos padrões, já era, porque tenta fazer uma mudança, tenta, no consciente. Uhum. Só que se você não vai na raiz do negócio, né, que crença que você tem ali em relação a emagrecer ou fazer regime, quais são os seus sistemas de crença, os seus valores, os comportamentos que você tem. Se você não trouxer tudo isso para a consciência,
A mudança fica muito efêmera, ela dura muito pouco. Ela dura um pouco e você volta aos velhos padrões, né? Padrões que a gente às vezes adquiriu, padrões que a gente aprendeu, que a gente nem tem consciência, né? E sabe uma Por coisa isso que eu acho que fantástico, né, trazer essa autoconsciência, né? Você ser, realmente, você gerenciar a sua vida do jeito que você quer, fazer a mudança do jeito que você quer, né? Tendo domínio disso. E uma coisa que eu acho que é muito positiva no pós-DL, a gente vai ter pessoas que fizeram DL recentemente, pessoas que fizeram há 10 a 20 anos atrás, como a gente encontra todo DL, né? Vem aqui, Viviane, fiz o DL há 20 anos atrás. Imagina que a pessoa que fez o treinamento há 20 anos atrás, ela volta e ela chega lá e fala, gente, parece que foi ontem. Porque é um treinamento todo na base emocional. E aí, o que eu acho muito positivo nesse pós-DL é que a gente cria uma comunidade, um grupo de pessoas que estão em sintonia, pensando e olhando para o mesmo caminho, que é evolução. E aí você forma esse grupo de pessoas que vão te ajudar no caminho dessa construção de uma nova mentalidade, de novos comportamentos. O que eu olho assim para o DL, qual é hoje o curso, o treinamento que você faz aí fora, que te proporciona um encontro praticamente quinzenal, gratuito, para o resto da sua vida, que são as reuniões pós-DL, os encontros que agora a gente está fazendo online, né? Para quem está aqui e já fez DL, as nossas reuniões pós-DL agora estão sendo pelo Zoom, né? Veio a história toda da pandemia, a gente ainda está pelo Zoom, então já pede aí o link para você acessar a sala se você ainda não tem. Então, essa oportunidade que o DL cria de juntar, reunir pessoas que estão buscando evolução, para mim é um dos pilares que mais cria alavancagem depois do DL, porque você vai continuar o seu caminho de mãos dadas com pessoas que quando você começar ali, ó, a brasinha começar a perder, né, a chama, alguém vai lá e te joga dentro da fogueira de novo, tipo, no bom sentido, te levanta. E aí isso também ajuda, porque muitas pessoas que estão à nossa volta, às vezes não passaram pelo processo de mudança e nem tem interesse em passar. O que você não pode é deixar que pessoas que hoje escolheram continuar onde elas estão, te pararem. Então tem gente que já fez DL e tem que continuar, continua o seu processo. E pessoas que nunca fizeram, às vezes estão ali paradas, porque tá ao lado, convivendo com pessoas que estão ali, ó, no mesmo lugar, e você está ali no mesmo lugar que ela. E sempre vai ter uma pessoa dentro de um núcleo, dentro de um ciclo de amizade, de família, que vai ser aquela que vai dar o primeiro passo, que vai startar aquela grande mudança para depois poder vir e influenciar positivamente todos que estão à volta. Então, essa comunidade que o DL cria, né, desses novos amigos que vocês vão formar dentro do treinamento, são os braços fortes que vão te ajudar aí a guiar seus passos, fora a gente da equipe, que a gente cola mesmo, tá? Cola. A gente vira, tipo, já... eu falo, quem se permite, a gente gruda, né, Vi? A gente fica ali colada, acompanhando, e quer saber resultado, teve alguma dúvida, estamos juntos. Então, é muito importante, porque não é só você vir para um final de semana de DL, é como vai ser o depois do DL, né? Então, esse acompanhamento, estar juntos, a gente pode estar junto, quem já fez DL pode voltar lá na sexta-feira, no domingo, para dar aquela reaquecida. Tudo sem nenhum, reviver o DL no fechamento, tudo sem nenhum custo. Agora, qual é o curso que você faz, que você pode ficar indo quantas vezes você quiser para poder se manter sempre ali alinhados e aquecidos com seus sonhos. Então, esse é um dos pontos que eu vejo o que cria tanto resultado também com o DL, estar caminhando junto com pessoas de sucesso, né? Pessoas que estão em evolução, né, Vi? Sem dúvida. Eu sempre falo que se eu fosse definir o INEX, o DL, em uma palavra, eu definiria em transformação. Porque todo o nosso propósito é gerar uma transformação na vida de quem passa por nós, né? A gente tem como missão transformar essa pessoa para uma vida melhor, levar essa pessoa para uma vida melhor, gerar uma transformação nessa pessoa, que ela mesma vai fazer. Nós vamos conduzir o processo, mas a pessoa que vai buscar. Então,
Quem quer ter uma transformação, quem tem uma mudança de vida, quem percebe que pode ir além e parece que alguma coisa não tá fluindo na direção de ir nesse caminho de crescimento que essa pessoa quer ter. É o DL que tem que ser feito, é aquele caminho que você vai falar assim, é o start que você fala assim, nossa, eu tenho um potencial interior gigante dentro de mim e eu não estou usando, eu não estou utilizando o potencial que está dentro de mim. Mas por que você não está utilizando? Porque você não conhece, ele é desconhecido para você, ou você acredita que ele não existe, né? Você acredita que todo mundo pode chegar lá, mas que você não. Começa a gente não ter resultados positivos em qualquer área da nossa vida, uma vez, duas vezes que você não tem um resultado positivo, você acredita que você não nasceu para aquilo, que aquilo não é para você. Quando a gente sabe que a gente pode chegar onde a gente quiser, com método, com estratégia. Isso está escrito na própria missão nossa, né? Que com método a gente vai ajudar a pessoa a atingir o seu potencial interior infinito, que está ali dentro. Que nem o Neil sempre fala, eu não vou, o Neil se pedir para fazer palestra, ele não faz, porque a palestra informa, não transforma. O negócio dele é transformar. E ele foi ensinando a gente isso, Aline. A gente foi aprendendo que a gente entra no treinamento com a responsabilidade da pessoa entrar de um jeito e sair transformado. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui e fez DL vai concordar comigo. Você entra de um jeito e sai de outro, do DL, do qualquer curso, do negociação e vendas, do Ricamente, do practitioner, né, de todos os treinamentos que a gente tem, leitura dinâmica, tal, de todos os cursos que a gente tem, a pessoa entrar de um jeito e sair de outro. Essa é a nossa missão. Né? Essa é a nossa missão. Você trazendo o teu agora, eu quero até, já que você fale da jornada de riqueza, que, poxa, a vida está tão fantástica, tão maravilhoso. A gente sabe que a pessoa vai entrar de um jeito e vai fazer uma vida diferente depois dessa experiência, né? Da jornada de riqueza, da leitura dinâmica, a Simone está aqui. A gente sabe e a gente tem como propósito fazer isso. E do DL, então, nem se fala, né? Que a pessoa entra lá e fala assim, meu Deus do céu. Olha lá, tem gente falando, obrigado, DL. E a minha maior alegria, maior combustível que eu tenho, Aline, é saber que a pessoa conseguiu realmente sair do DL com uma vida nova, né? Com uma vida, com uma possibilidade de conquistar os objetivos que ela quer, da forma que ela quer, gerenciando e direcionando a vida dela da forma como ela quer conduzir os resultados que ela quer. E o que eu vejo assim dentro do DL, né, esse cuidado em relação ao DL, dos detalhes, né, ele já começa, né, quando você vai para o treinamento, você vai olhar tanto detalhes do seu dia a dia, situações que estão passando batida no seu olhar racional, estão passando desapercebido, que estão te impedindo hoje de usar essas ferramentas internas que a Viviane está falando. Então, ninguém é diferente do outro, nem um cérebro, né? Deus não criou um cérebro melhor que o outro, existe uma diferença, algumas pessoas se desenvolveram mais do que as outras. Então, o que precisa ficar muito claro é que não tem uma receita, um milagre, uma receitinha que você vai lá, vou tomar a pílula mágica e você vai se transformar do dia para a noite. Toda mudança é um processo. Só que esse processo ele acontece quando você começa o quê? A criar essa expansão de consciência, adquirir novas competências, novos recursos e treinar. Agora, o ponto de tudo, para que eu faça esse caminho da mudança, eu preciso começar. E esse start por treinamentos vivenciais como o DL, ele cria uma grande alavancagem para você continuar depois. E não ficar que nem a história da ginástica, que vai lá, matricula, vai uma semana e nunca mais aparece, como a Viviane falou do regime da segunda-feira, e quando chega na quinta já enfiou o pé na jaca. Então, assim, como que eu posso hoje criar uma mudança efetiva e duradoura na minha vida? E a gente sabe que o treinamento DL entrega isso pelos próprios relatos, os depoimentos que a gente tem do treinamento, né? Tanto uma pessoa não voltaria 20 anos depois lá para ir lá no DL se não tivesse feito uma mudança expressiva na vida dela, né? Então,
Não só Agora, isso, né, você que está aqui. Aline? Hoje em dia, a minha alegria de encontrar pais que fizeram DL há 20 anos, que tinha, Verdade. na época tinha 25, 20 anos, hoje levando os filhos. Eu não conheço nenhum treinamento que você, depois de 20, 25 anos, você pega o seu filho e faz questão de levar num lugar, né, Eu para já que... estou contando os dias para Mari ir. Gente, eu encontro, isso está acontecendo direto, encontro assim, eu vim trazer meu filho, hoje ele está com 18 anos, ele está com 20 anos, e a pessoa fez o treinamento com 25, com 30 anos, entendeu? O Marco Túlio está falando assim, ó, comemoro 2 datas de aniversário. A primeira quando eu vim ao mundo e a segunda no dia do meu renascimento no DL. Obrigada, DL, por me fazer renascer. É isso aí, Que querida, né? é lindo. E para quem não fez DL, agora eu quero fazer um convite para quem está ouvindo essa live, para quem está, o auditivo é fogo, né? Para quem está ouvindo, né? Você não está vendo nada, não. Né? É você Para mesmo. quem está, eu mesmo, né? Para quem está vendo essa live, de você realmente hoje se permitir tirar um final de semana, se presentear com um final de semana único, exclusivo para você, para que você comece realmente a ver o quão você tem potencial para buscar os mais altos níveis de sucesso na sua vida hoje. Você tem capacidade para chegar onde você quiser. E a gente está aqui para poder te dar a ferramenta para que você acelere e chegue mais rápido nos seus sonhos. E muitas pessoas, às vezes, elas se prendem a datas, a financeiro. É engraçado isso, porque é um final de semana para você. O restante das situações do dia a dia estão sendo cumpridas. Começa o trabalho, entrega quando tem que entregar relatórios, quando tem que ir lá assistir uma aula, na faculdade, está tudo sendo cumprido certinho ali, né? Agora, quando é algo para você, a hora que der eu vou. Como a hora que der eu vou? Você tem que estar ali, ó, no topo da sua lista, nas prioridades, a sua mente, porque a sua mente, ela vai te dar o recurso para você poder ir mais rápido do que você está indo hoje. É igual um lenhador, né? Tava lá cortando e falaram para ele, olha, para afiar o machado, não posso parar, porque se eu parar, eu não vou produzir o tanto que eu tenho que entregar. Mas olha, se você afiar o machado, você vai cortar mais rápido e um volume maior. É isso, parar um final de semana para afiar esse machado que é a nossa mente. E aí muitas pessoas se prendem também, às vezes, ao recurso financeiro. Mas quando ela para olhar, o valor que ela pagaria no DL para fazer o mensal ali parcelado, ela gasta muito mais em medicamentos na farmácia para poder mascarar feridas que podem ser resolvidas dentro de um treinamento. Então, deixa eu te contar, nunca é dinheiro e nunca é tempo. Existe uma coisa chamada prioridade. Então, hoje, o que é o mais importante? Eu vou me colocar como prioridade, eu vou colocar minha mente à frente para que eu possa ter os recursos para poder ter mais tempo, para poder ter mais dinheiro, para poder ter mais saúde. Porque se hoje algo te impede de hoje se desenvolver, olha para isso. Pega o que você está falando para você. E aí agora eu estou perguntando para você que não fez DL. O que te impede de fazer o DL agora? Ouve a primeira resposta que está vindo agora na sua cabeça. É o financeiro? É a data? Aí está muito próximo. Nós já chegamos a receber ligação na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Dá para fazer o DL hoje? E o DL começa às 9h30 da noite. Se tem vaga, dá. Aí às vezes a pessoa fala assim, mas está muito em cima comparado ao quê? Porque se você está diante de um final de semana que pode transformar a sua vida, eu já estava com a minha mala pronta. Então, pega o que veio de resposta na sua mente e olha para dentro, porque isso que vem como uma resposta do que te impede de ir é o que você pode resolver para você poder criar uma alavancagem maior financeira. Como seria se você pudesse ganhar mais? É o tempo? Como seria se você pudesse organizar e ter mais tempo para você? Não poder me ausentar e deixar os meus filhos? Como seria você voltar um pai e uma mãe melhor para os seus filhos? Você já pensou nisso? Então fica aqui essa reflexão. É uma experiência única, eu fiquei muito satisfeita com o DL Revival, Aline, a gente tem ficado muito feliz. E quero convidar todo mundo que já fez o DL a passar por essa experiência, tá? Se não nessa oportunidade, numa próxima que a gente vai fazer, não vai ser com muita frequência, mas de vez em quando a gente vai fazer um DL Revival, aproveite para reviver
o treinamento. A Bel está dizendo que já fez o DL Revival, que ela já tinha feito um comentário aí, até agradecido. Foi maravilhoso. Realmente reviver o treinamento, lógico, com outro contexto, mas o nosso compromisso, o nosso propósito é trazer evolução contínua. Então, esta é uma maneira de ter uma evolução contínua também. Legal. Sim. E quem quer ir para esse DL Revival, depois a gente fala lá no direct ou no WhatsApp, eu vi que a Gisele perguntou, a gente vai ver como estão as vagas, a gente está com 170 pessoas inscritas, imagina como vai ser esse domingo pós-DL. Atibaia vai nos ouvir esse domingo. Então, a gente avisa vocês no privado, tá bom? E fica já o convite aí para quem já fez DL de estar em próximos também, devido a esse estar com vagas esgotadas. Mas a gente vai verificar se ainda dá para encaixar mais alguém, porque sempre tem Amanda e a Gisele estão pedindo vagas. Tá. Manda uma direct para a Aline, ou no Inex Oficial, ou no meu, e a gente vê direitinho. Para quem está aqui na live, nos ouvindo, e gostaria que pessoas à volta de vocês fizessem DL, eu falo que muitas vezes a pessoa precisa só saber um pouco mais de informação, ouvir algo mais. Conte com a gente, compartilhe essa live, vai estar tanto no meu quanto do Inex, porque as pessoas que estão à nossa volta, todas elas com o caminho e a ferramenta podem criar alavancagem também, mas elas precisam saber que o DL existe. Então, vocês que estão aqui, águias, estão intimados a levar para mais pessoas o que é o treinamento DL, porque se não fosse por vocês, o DL não estaria aqui. Então fica aqui a nossa gratidão a todos que fizeram o treinamento DL, que estão aqui na live, que estão vendo essa live que vai ficar gravada, por nos ajudar a levar essa grande ferramenta chamada Desenvolvimento e Liderança para mais e mais pessoas. Nós já passamos de 150 mil pessoas que já participaram do DL. Não só no Brasil, né? O DL já acontece em todos os estados do Brasil. Nós já tivemos treinamento DL em outros países, né? Estados Unidos, Europa. Eu, particularmente, participei, estava na equipe do DL no Chile. Então, o DL, ele já rompeu as fronteiras, né? Ele já está em outros países. E, às vezes, você está aqui tão pertinho e pessoas que estão lá longe falam, nossa, como eu gostaria de poder um DL. Então, aproveita e vem aí viver, não vou falar assim, mas com certeza um dos melhores finais de semana da sua vida. Não é, Vi? Sem dúvida, eu tenho certeza que... Você sabe que eu nunca desisto de ninguém para fazer DL. Eu tenho um amigo que demorou 8 anos, Aline, para fazer DL. Quando ele fez, ele falou assim, obrigada por não desistir de mim. Eu falei assim, olha, você estava desistindo e realmente procrastinando, mas eu conhecendo o DL, como que eu posso esquecer de te convidar para fazer algo que para mim foi uma mudança de vida, e 20 anos lá dentro vejo milhões de mudanças de vida, todo mundo que entra no DL ali, graças a Deus, o aproveitamento do treinamento é de 99,5%, é altíssimo. Então a gente sabe que realmente faz uma mudança na vida. Eu falei para ele, como que eu poderia desistir de você conhecendo o DL? Né? Eu não me canso de convidar alguém a fazer DL. Então tá bom, a gente deixa um grande, a gente fala no DL que a gente aprende a abraçar, né? Então fica aqui um grande abraço, um grande 4 para todos, e estamos à disposição aí para tudo que vocês precisarem, tá bom? Obrigada, Aline, obrigada pela nossa parceria, eu amo a nossa parceria, e eu quero agradecer a todos que passaram aqui pela live, pelo carinho, pelo amor, pela confiança, pelo respeito ao nosso trabalho, por nos ajudar a perpetuar esse trabalho que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, em prol do desenvolvimento humano. Né, Aline? É isso aí. Com certeza. E olhe no nosso site, www.inex.com.br, ali vai ter a agenda de todas as regiões, tá certo, gente? Um grande abraço a todos, ótima noite. Beijo, Vi! Beijo, beijo, beijo.